E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo nesse domingo? Depois dessa palavra maravilhosa aqui falada pelo Axel, acredito que está todo mundo renovado e esperançoso na palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Bem, hoje vamos dar início a mais uma aula nossa no CTM. Essa aula de hoje, ela finaliza os últimos, na verdade, a tríade dos atributos que a gente considera como unis de Deus. A gente teve a nossa aula sobre a onipotência, nós tivemos a nossa aula sobre a onipresença, e agora nós vamos ter a nossa aula sobre a onisciência de Deus. Esses três atributos, eles compõem aqueles tipos de atributos que a gente falou lá atrás na nossa outra aula, que são os atributos incomunicáveis do Senhor. E o que isso quer dizer? São os atributos que Deus não comunica à sua criação. Alguns outros atributos Deus comunicou à sua criação, por exemplo, como o seu amor, a sua justiça. Nós podemos experimentar esses atributos, mas esses atributos, os unis, eles são atributos que não são comunicados à sua criação. E talvez por isso eles sejam um pouco mais complexos a gente poder entender, porque a gente não tem um parâmetro para poder comparar. São atributos que pertencem somente, única e exclusivamente a Deus. A gente não consegue comparar eles à nossa vida humana. Deus compartilhou com a gente do seu amor, mas Ele não compartilhou com a gente, por exemplo, da sua onipotência. Ele pode todas as coisas, nós não podemos todas as coisas. Então, talvez isso dificulte um pouco a gente entender. Mas a dificuldade por falta de comparação não significa que a gente está perdido no meio disso tudo. Ele deixou para a gente a sua palavra, onde a gente pode analisar isso. Um dos pontos interessantes dos unis é que a gente nunca vai encontrar eles explicitamente dentro da palavra de Deus. Não adianta a gente querer encontrar a expressão onipotente, onipresente ou onisciente dentro das Escrituras. As Escrituras não contêm essas palavras explicitamente, elas contêm as palavras implicitamente. Nós encontramos dentro das Escrituras as características que nos confirmam que Deus é, por exemplo, onisciente. Bem, para começar a nossa aula, quem tem um livrinho pode abrir o seu livrinho no capítulo. Nós vamos usar também algumas citações da Bíblia. Para quem não tem, tudo vai estar aqui no slide, tá, gente? Então, mesmo se você não tiver, você vai poder acompanhar tranquilamente. E eu queria começar a aula com a citação do livro do próprio Sproul. Isso. Ele diz o seguinte: a palavra onisciência significa ter todo, omnis, conhecimento e ciência. É um termo que só pode ser aplicado apropriadamente a Deus. Somente um ser infinito e eterno é capaz de conhecer todas as coisas. O conhecimento de uma criatura finita é sempre limitado. A gente vai esmiuçar um pouco isso aqui que o Sproul falou para a gente poder compreender melhor. A primeira pergunta que me vem na mente, olhando isso daqui, o tema da nossa aula, é: o que é ser onisciente? Alguém que já se perguntou alguma vez? Nós sabemos que Deus é onisciente, faz parte da nossa crença. Mas alguém se pergunta, de fato, o que significa ser onisciente? Bem, o Sproul dá a definição para a gente lá no início. A palavra onisciência significa ter todo conhecimento. Mas a pergunta que eu faço é: será que a onisciência de Deus se restringe somente ao fato de se Ele possuir todo o conhecimento? Será que ter todo o conhecimento é aquilo que define o que Deus é na forma da sua onisciência? Eu diria que isso define em parte, mas não completamente. Eu diria que Deus sabe tudo, de todas as coisas, em todo o tempo, de forma completa e igual. Deus sabe tudo, de todas as coisas, em todo o tempo, de forma completa e igual. Vocês concordam comigo que isso expande um pouco o conceito de onisciência? A gente não está aqui tratando somente de um ser mais que sabe de tudo, mas que sabe de tudo em todo o tempo, de forma completa e igual. Não existe alguma coisa que Deus conheça mais do que outra, ou em algum momento que Ele conheça mais algum aspecto de alguma coisa da criação do que outro aspecto. Ele, em todo o tempo, conhece a tudo de forma completa e igual. Eu acredito que o A.W. Tozer, ele conseguiu descrever bem essa complexidade e essa abrangência do conhecimento da onisciência de Deus. Pode passar? Eu não sei se vai dar para ler ali, mas eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: Deus conhece instantaneamente e sem esforço algum tudo e todas as coisas.
todo pensamento e todos os pensamentos, todo espírito e todos os espíritos, todo ser e todos os seres, toda a criação e todas as criaturas, toda a pluralidade e todas as pluralidades, toda a lei e todas as leis, todas as relações, toda a causa, todos os pensamentos, todos os mistérios, todos os enigmas, todos os sentimentos, todos os desejos, todos os segredos ocultos, todos os principados e potestades, todas as personalidades, todas as coisas visíveis e invisíveis nos céus e na terra, ação, espaço, tempo, vida, morte, bem, mal, céu e inferno. Como Deus conhece todas as coisas perfeitamente, Ele não conhece uma coisa melhor do que a outra, mas a tudo igualmente. Ele nunca descobre nada, nunca se surpreende, nunca se assusta. Deus nunca imagina como será algo e nem busca informações e nem faz perguntas. Você concorda que isso é bem mais do que dizer que Ele tem todo o conhecimento? Que Ele abrangeu, que Ele deu uma expandida boa no que a gente está falando sobre aqui? Ter onisciência, falar que Deus é onisciente, não significa, não consegue explicar o suficiente para a gente como esse Deus é onisciente. Entender o que é onisciência é muito importante, mas tão importante quanto é entender como esse Deus é onisciente. No finalzinho, Tozer fala o seguinte: Ele nunca descobre nada, nunca se surpreende, nunca se assusta, Deus nunca imagina como será algo e nem busca informações e nem faz perguntas. A gente vê isso, eu creio, como um passo além do conhecimento simples de ter todo o conhecimento. O fato do próprio Deus nunca se surpreender significa que esse conhecimento que Ele possui sempre, a todo instante, a todo momento. Não existe algum aspecto da criação ou algo que a criação possa fazer que vá surpreender o Senhor. Não é como se eu estivesse aqui dando uma aula, Deus olhasse e falasse: rapaz, eu esperava uma boa aula dessa. Ou fizesse alguma coisa de errado e Ele fizesse: esperava mais de você, João Gabriel. Deus nunca vai esperar mais e nem menos, pois nós, como criatura, não temos capacidade de surpreendê-lo por causa do seu conhecimento pleno a todo momento. A segunda pergunta que eu me faço quando a gente pensa, ainda lembrando do texto que o Spru botou para a gente, é: quem pode ser onisciente? Ok, a gente entendeu que ser onisciente é conhecer, ter todo o conhecimento. A gente compreende que Deus tem todo o conhecimento e Ele tem todo o conhecimento a todo tempo, a todo instante, e Ele sempre está disponível para Ele. Deus não necessita, por exemplo, pensar, entrar num arquivo como a gente e falar assim: nossa, eu conheço alguma coisa, mas eu necessito de um tempo para memorizar, para lembrar. Não, todo o conhecimento sempre está disponível para o Senhor. E, partindo desse princípio, quem poderia ser onisciente? Dentro dessa concepção, Spru vai dizer o seguinte: somente um ser infinito e eterno é capaz de conhecer todas as coisas. Somente um ser infinito e eterno é capaz de conhecer todas as coisas. Se vocês lembrarem da nossa aula sobre a incompreensibilidade de Deus, Spru vai falar para a gente que o finito não pode conter o infinito. Ou aquilo que tem limite não pode conter aquilo que é ilimitável. E ele diz que somente esse ser que é ilimitado é capaz de deter todo o conhecimento de todas as coisas. Então a primeira coisa que a gente faz a ver esse relato do Spru é descartar quem não pode ter todo o conhecimento. Criaturas criadas não podem deter todo o conhecimento. Aquilo que foi criado não pode deter o conhecimento de tudo. Somente aquilo que não foi criado, aquilo que é infinito e sempre existiu, é capaz de abarcar todo o conhecimento sobre todas as coisas. A gente tem que lembrar que, muito mais do que a gente está aqui discutindo meros conceitos teológicos, isso tem que fazer sentido dentro da nossa vida. Fazendo sentido dentro da nossa vida, a gente consegue compreender como essa onisciência nos ajuda a glorificar melhor a Deus. E esse Deus que nós falamos é o único capaz de deter a onisciência dentro desses conceitos que nós estamos falando. Não existe um outro ser que nunca descobre nada. Existem alguns erros que a gente pode cometer, muitas vezes por falha ou por engano, que vai dizer o seguinte, que parece que podemos surpreender a Deus com alguma das nossas atitudes, o que nunca acontece,
pois Ele sempre está ciente de todas as coisas. Como foi dito logo no início, a Escritura não tem para a gente de forma explícita a palavra onisciência. E assim acontece com outros termos também. Por exemplo, a gente está dizendo aqui que somente um ser infinito e eterno é capaz de conhecer todas as coisas. A Escritura revela a eternidade divina no sentido de que Deus permanece por todos os séculos. Nós vemos em todas as Escrituras ela nos dizer, não talvez com palavras explícitas, Deus é eterno, Ele vai sempre existir, mas ela vem sempre nos dizendo isso e nos comunicando em vários momentos. Guilherme, você pode passar para mim, por favor? Como aqui em Efésios 3:21. Alguém se disponibiliza a ler? A gente está com o microfone disponível para dar para... Alguém se disponibiliza a ler essa passagem? Ismael. Para todo sempre. Amém. Olha o que o apóstolo está querendo dizer aqui. Se ele diz somente, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, nós podemos dizer que Deus pode ter um fim a partir do momento que todas as gerações podem acabar. Mas Ele dá um passo além e nos bota para todo o sempre. A Escritura sempre nos aponta os atributos de Deus, mesmo que de forma implícita. Aqui, implicitamente, Ele nos diz sobre a eternidade de Deus. Não somente sobre a sua infinitude, mas sobre a sua eternidade. E por que é importante a gente entender isso? Porque dizer tão somente que Deus é infinito, sem levar em consideração a sua eternidade, pode nos fazer cair no erro de que Deus está dentro do tempo. Se nós dizemos que Deus é infinito, mas nós não levamos em consideração que Ele é eterno, a gente pode acabar nos confundindo e achar que Deus está dentro do tempo criado. E isso é um mal, porque, olha, dizer que algo é infinito não significa dizer que algo é eterno. Algo pode ter um começo e daqui desse começo nunca mais ter um fim. Mas somente algo que é eterno pode ser eternamente infinito. Esse é o nosso Deus. Ele é eternamente infinito. Ele não é um ser criado, ele não é um ser que existiu de procriação, ele é anterior a isso. E por isso, ele está fora da linha do tempo. Dizemos que a infinitude de Deus é também eterna, o que nos lembra que Deus está fora dos moldes dos tempos, pois Ele mesmo o criou e, portanto, já existia antes do tempo existir. E por que é importante a gente lembrar que Deus já existia antes do tempo existir para compreender a onisciência de Deus? Porque, repara, a partir do momento que algo existe dentro da linha do tempo, o que é anterior a esse tempo, o que é anterior, ele só pode conhecer o que está dentro dessa linha temporal. É necessário um ser que transcende o próprio tempo para poder comunicar para a gente que ele conhece todas as coisas. Pode passar para o próximo slide? Alguém pode ler para mim Hebreus 1:2? Mas misericórdia. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Por meio de quem fez o universo. O interessante aqui é quando ele trata de universo, nós podemos ler também, interpretar como por meio de quem fez todas as eras, ou seja, todo o passar do tempo. Aqui ele nos indica que a quem construiu o herdeiro de todas as coisas por meio de quem fez todo o passar da história do tempo, de quem fez todas as eras. Para entender a onisciência de Deus, precisamos ter em mente que o tempo é algo que também foi criado. Deus não existe a partir do que o tempo existe, ele existe antes do próprio tempo existir. E que por ser criado, tudo aquilo que está dentro dele é de conhecimento de quem o criou. Somente alguém que cria a própria linha do tempo
pode conhecer todos os fatos que abrangem essa linha do tempo. O ponto seguinte, entretanto, é que a gente precisa ainda entender a diferença entre aquilo que Deus conhece e aquilo que nós conhecemos. Veja, muitas das vezes nós caímos no erro de dar a Deus as nossas características, ao invés de pegar e entendermos que nossas características nos provêm dele. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e não o contrário. Mas muitas das vezes nós levamos isso ao contrário e dizemos que Deus é a nossa imagem e semelhança sem perceber. Sproul vai dizer: o conhecimento de uma criatura finita é sempre limitado. Por achar que Deus conhece no mesmo nível que nós conhecemos, podemos cair no erro de achar que a sua onisciência falha. Se nós trazemos o conhecimento de Deus a nível humano, nós podemos acreditar que a onisciência de Deus é falha. Quer ver um exemplo bobo, mas que esse tipo de exemplo ainda é utilizado? Deus é espírito. Show? Todo mundo de acordo? Deus não tem corpo físico. Todo mundo de acordo? Bicicleta é algo material. Todo mundo de acordo? Deus pode andar de bicicleta? Pode andar de bicicleta? Pode. Fisicamente é capaz, o Deus pode andar de bicicleta? Pode. Mas em espírito ele pode? Não. Se Deus é espírito e uma bicicleta é algo físico, ele... Qual é o argumento aqui? Dizer que se Deus é espírito, a bicicleta é algo criado, Deus não poderia andar de bicicleta, então ele não poderia ter o conhecimento da sensação de andar de bicicleta? Parece bobo, gente, parece muito bobo. Mas ao mesmo tempo que parece bobo, quando eu estava estudando para ver sobre isso, eu vi isso em vários lugares, em vários momentos, dizendo que por Deus ser espírito, ele não teria a capacidade de fazer coisas que um corpo humano poderia fazer, conhecer. Qual é o principal erro aqui? É achar que Deus conhece por meio de experiência. Nós, seres humanos, conhecemos por meio da experiência. Nós precisamos experimentar para ter conhecimento. Eu, João Gabriel, não posso saber como uma coisa funciona sem que eu experimente essa coisa. Eu não tenho essa capacidade. E um erro nosso a fazer isso é achar que Deus precisa experimentar para conhecer. E se a gente começa a achar que Deus não tem a capacidade de fazer esse experimento, ele não pode conhecer. É confundir as limitações da criatura com a falta de limitação do Criador. A gente começa a botar as barreiras da criatura dentro do Criador. A gente espelha. A gente fala que Deus é a nossa imagem, a nossa semelhança. A gente põe as nossas dificuldades dentro das dificuldades que o Senhor não possui. A ideia que a gente pode exprimir daqui, dentro disso, é que se Deus não precisa experimentar para conhecer, então será que ele tem um conhecimento radicalmente diferente do nosso? Veja, nós, como seres humanos, necessitamos da experiência para ter o conhecimento de alguma coisa. Dizer que Deus não precisa experimentar para conhecer significa que Deus tem um conhecimento radicalmente diferente do nosso? Guilherme, pode passar de slide, por favor? O conhecimento de Deus é infinitamente superior ao nosso, mas não radicalmente diferente. Deus conhece a um nível infinitamente superior ao ser humano. Toda e qualquer coisa é um conhecimento muito elevado para o Senhor quando comparado ao ser humano. Nós que somos limitados não conseguimos compreender aquilo que é ilimitado. Ele que é ilimitado conhece a um nível muito superior ao nosso, mas não de forma radicalmente diferente. Se a gente começa a acreditar que Deus conhece as coisas de forma radicalmente diferente, nós vamos começar a acreditar, ou poder começar a acreditar, que em Deus as contradições são desfeitas, o que não é uma verdade. Quem é que estava na aula, lembra, hoje eu ouvi falar sobre as contradições? Quem estava na aula vai lembrar que o pastor Paulo aqui falou sobre as contradições. Gente, é importante ter em mente o seguinte: em Deus, as contradições não são compreendidas.
contradições são contradições. Elas não serão resolvidas no Senhor. A gente adotar esse argumento de que contradições são compreendidas em Deus é um argumento de segurança. Veja o que o Sproul vai falar sobre isso. Pode passar? Esse conceito é conveniente quando tropeçamos em um ponto difícil em nossa teologia. Se nos encontramos fazendo afirmações contraditórias, aliviamos nossa atenção apelando para a lógica diferente de Deus. Podemos dizer, isso pode ser contraditório para nós, mas na mente de Deus, não é. É correto dizer isso, gente? Não. Contradições são contradições. A gente precisa entender, de fato, aquilo que Deus conhece. Deus não tem o conhecimento de desfazer contradições, porque isso seria uma contradição do próprio Deus. O que Deus faz, na verdade, é compreender algo que está num nível muito mais elevado do que a nossa compreensão. Por exemplo, quem lembra aqui da aula do Douglas sobre a Trindade? A Trindade não é uma contradição, mas ela é algo que está acima do nosso conhecimento. A onisciência de Deus não vai desfazer a contradição. A contradição é uma contradição. O que a onisciência de Deus vai fazer nesses sentidos é ter um conhecimento mais elevado daquilo que nós temos. Uma contradição, como o Douglas falou naquela aula, seria dizer, olha, Deus é um em pessoa e três em pessoa. Isso seria uma contradição. Agora, dizer que Deus é um em essência e três em pessoas, não é uma contradição. Porém, alguém aqui consegue entender isso de fato? Quem aqui vai explicar isso? Eu não sei. Se alguém souber, me explica. Porque eu não faço a mínima ideia como que na cabeça de um ser humano a gente vai entender que uma coisa é um em essência e três em pessoa. Não dá, gente, não dá. Mas, porém, isso ainda não é uma contradição. Isso só é algo a um nível muito acima do nosso entendimento. Então, pode voltar ao slide, Guilherme, por favor? Então, a gente não devemos falar que o conhecimento de Deus é radicalmente diferente do nosso. O nosso conhecimento, por sermos feitos a imagem e semelhança de Deus, é um conhecimento de característica do Senhor. A questão é que ele não é diferente, ele é infinitamente mais elevado. E o nosso infinitamente mais limitado. Nós não podemos começar a dizer que Deus resolve essas contradições, porque é um argumento de segurança. Só que isso complica a nossa própria vida. Sproul, eu não botei aqui no slide, mas lendo a postinha, vocês podem ver mais para frente, ele vai dizer para a gente que isso corre um risco muito grande da gente começar a crer naquilo que a Bíblia fala. Porque se Deus pensa diferente de mim, tudo aquilo que eu penso diferente da Bíblia, quem me garante que é de fato o que Deus pensa? Quem vai garantir? Se eu entendo que alguma coisa é uma contradição, e eu falo que em Deus essa contradição é resolvida, quem me garante que todo o resto da Bíblia também não poderia ser usado com essa analogia? De que eu entendo, mas em Deus é diferente. É um erro. A gente cai num perigo muito grande de começar a dar descrédito à palavra revelada de Deus. Quando dizemos que nela existem contradições, mas que essas contradições são resolvidas em Deus, porque em Deus ele tem um conhecimento radicalmente diferente do nosso. Enquanto, na verdade, ele tem um conhecimento radicalmente superior ao nosso. Isso é uma coisa que a gente precisa manter em mente. Não é uma diferença de tipo, é uma diferença de intensidade, de nível, de profundidade, por causa da própria infinitude de Deus. O próximo ponto que eu queria tratar com vocês é que nós não podemos separar os atributos de Deus. Gente, se alguém tiver uma pergunta, pode levantar a mão, não tem problema em interromper a aula não, tá beleza? Nós não podemos separar os atributos de Deus. Guilherme, pode passar o próximo slide para mim? A onisciência de Deus também emana da sua onipotência. Deus não é todo ciente simplesmente por aplicar seu intelecto superior em um estudo profundo do universo e de todo o seu conteúdo. Ao contrário, Deus conhece tudo porque criou tudo e a sua vontade prevalece sobre tudo. Repara, antes de a gente começar a falar sobre isso, repara o seguinte: Deus não é todo ciente simplesmente por aplicar seu intelecto superior ou diferente? Superior.
superior e um estudo profundo do universo em todo o seu conteúdo. Ao contrário, Deus conhece tudo porque criou tudo e sua vontade prevalece sobre tudo. Gente, a gente tem que entender que o Sproul fala o seguinte, aqui, a onisciência de Deus também emana da sua onipotência. Os atributos de Deus atuam dentro daquilo que o próprio Deus é, e nunca de maneira isolada. Nós nunca vamos trabalhar um atributo de Deus de forma isolada. A sua misericórdia não está separada da sua justiça, o seu amor não está separado da sua ira, a sua onisciência não está separado da sua onipotência. Nós não separamos os atributos de Deus. Deus atua sempre de maneira plena em tudo aquilo que Deus é. Os seus atributos não são cortados e separados. Nós não podemos falar que Deus é amor sem falar que Deus também é justo. Nós não podemos falar que Deus é misericordioso sem também lembrar da ira desse mesmo Deus. Essas coisas não atuam de forma separada, de forma diferentes ou separadas dentro de Deus. A ideia, gente, é que a gente tem que lembrar que tudo aquilo que Deus é, Ele o é por natureza. Ele o é por essência. Nós, por exemplo, experimentamos amor, correto? Deus é amor. Nós experimentamos justiça. Deus é justiça. Os atributos de Deus nele são, enquanto nós experimentamos atributos. E, no sentido que dizemos que, não dizemos que Deus possui, mas que Ele é. E o sendo, o é em conjunto com todos os seus demais atributos. Então, a sua onisciência não está separada da sua onipotência. E por que é importante a gente entender esse conceito que a sua onisciência de Deus não separa da sua onipotência? Sproul diz: Deus conhece tudo porque criou tudo e a sua vontade prevalece sobre tudo. Esse talvez seja um daqueles pontos de mais divergências teológicas que a gente possui entre reformados, pentecostais e outros irmãos de outras categorias de fé. Por quê, gente? Perceba, Deus conhece tudo porque criou tudo e sua vontade prevalece sobre tudo. Pode passar o slide, Guilherme, por favor? Ih, eu não botei, eu acho que o outro aí não. Vacina. Tá bom. Pode passar de novo então? Ah, beleza. Alguém pode ler para mim Atos 15, 18? O microfone está ruim, né? Ah, o microfone miou, então deixa eu ler. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo. Todas ou algumas? Todas ou só metade delas, até aqui, depois dali, não conheço não, deixa eu ver como é que vai dar. Gente, Deus conhece todas as obras da mesma maneira que um autor do livro conhece toda a sua história do livro. Olha o que Nicodemos fala para a gente. Os decretos de Deus não são baseados na sua onisciência, mas a onisciência de Deus é baseada no seu decreto. Os decretos de Deus não são baseados na sua onisciência, mas a onisciência de Deus é baseada no seu decreto. Ou seja, Deus não decreta porque Ele conhece. Ele conhece porque Ele decretou. Aquilo que é do conhecimento de Deus, Ele o conhece porque Ele assim o decretou. O conhecimento de Deus não é um conhecimento de cunho adivinhatório, mas está diretamente ligado aos seus demais atributos, por exemplo, a onipotência. Sendo assim, Deus não somente sabe o que vai acontecer no futuro, como também decreta o próprio futuro. Isso às vezes pode assustar. Pode assustar e muitas das vezes pode criar certas confusões dentro da nossa mente. Porque perceba, ao mesmo tempo que nós dizemos que Deus decreta o futuro, nós também sabemos que nós temos as nossas responsabilidades diante do pecado. Como alinhar as duas coisas? Como dizer que a onisciência de Deus é onisciente porque Ele decreta todas as coisas e ao mesmo tempo dizer que a responsabilidade do pecado é nossa? Sabe como a gente faz isso, gente? Eu não sei.
Não sei. Foge do nosso conhecimento. Saber como a gente alinha. A gente sabe que essas duas coisas são verdadeiras na onisciência de Deus. Deus conhece porque Ele decreta. Ao mesmo tempo que Ele decreta, nós também temos as nossas responsabilidades. Uma coisa anula a outra? Não. Como isso serve? Completo. Eu não sei. Foge do conhecimento humano poder ter esse tipo de entendimento. Mas o que nós sabemos é que o conhecimento de Deus não é adivinhatório. Deus não olha uma bola de cristal para saber qual vai ser o nosso futuro. Deus sabe qual é o nosso futuro, pois assim como o autor do livro escreve o final do livro, por isso sabe o final do livro, ele escreveu o final da história, por isso ele conhece o final da história. A onisciência de Deus não está atrelada a uma adivinhação, ele está atrelada à onipotência de Deus. A gente não consegue falar de um atributo de Deus sem mencionar outros atributos de Deus, pois Deus atua de forma completa. Todos os atributos de Deus se comunicam. Dizer que Deus sabe porque Ele viu, é dizer que algo pode surpreender o Senhor, que algo fugiu do seu controle. Enquanto nós sabemos que nada foge ao controle do Senhor, todas as coisas estão sob o seu domínio. Então nós dizemos que, como Nicodemo disse, os decretos de Deus não são baseados na sua onisciência, mas a onisciência de Deus é baseada no seu decreto. E assim Ele o faz por saber que esse é o melhor plano a ser seguido. Deus escolhe os melhores caminhos, porque Ele conhece os melhores caminhos. Isso significa que Ele conhece somente aquilo que Ele escolheu? De maneira nenhuma. Pode passar o slide, Guilherme? Olha o que Mateus 11, 21 vai dizer para a gente. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom. Se. A gente gosta do se. A gente sempre fala, e se alguma coisa tivesse feito, e se eu tivesse feito aquilo, e se... A gente sempre abre as possibilidades do e se. A diferença aqui, onde Cristo fala da possibilidade do e se, é que Ele sabe que, e se isso tivesse feito, aquilo de fato teria acontecido. E por que não foi feito? Porque dentro da onisciência de Deus, dentro de todo o seu conhecimento, Ele sabia que o melhor plano a ser seguido não era esse. Não adianta a gente querer entender os porquês de que Deus escolhe fazer o que Ele faz dentro daquilo que Deus conhece. Por Deus conhecer todas as coisas, Ele escolhe fazer aquilo que Ele faz. Lembra que a gente falou lá no início da nossa aula? De cabeça nenhuma, né? Ele falou o seguinte: Ele nunca descobre nada, nunca surpreende, nunca se assusta. Deus nunca imagina como será algo e nem busca informações. E nem faz perguntas. Deus não necessita de buscar informações para que saber qual é o melhor plano a ser seguido. A sua onisciência confere a Ele tudo o que Ele precisa saber, dentro dos demais atributos, nesse caso a sua onipotência, para entender qual é o melhor plano para nossas vidas. O que é uma dificuldade, muitas das vezes, como nós, meros mortais, entendemos. É muito difícil a gente querer entender o porquê das coisas acontecem. Com certeza todos aqui já deparamos com situações na nossa vida onde a gente olha e fala, tá, por quê? O que aconteceu para isso estar acontecendo agora, desse sentido, desse momento? Deus não sabia que isso era o mal? Se Ele decreta todas, se Ele conhece porque Ele decreta, Ele não sabia que isso ia acontecer, que eu ia ter sofrimento? Ele sabia. Axel pregou aqui sobre que o Senhor é o nosso pastor. Nós cantamos aqui mais cedo que aquilo que eu não tenho, eu não preciso nem desejar. O Senhor sabe daquilo que nos é necessário e Ele sabe o melhor plano a ser seguido. A sua onisciência confere a Ele esse poder juntamente com a sua onipotência. Nós não entendemos, mas basta a nós compreendermos. Agora, nós falamos da diferença do conhecimento de Deus e nós falamos do que nós não podemos separar os atributos de Deus. Até aí, ok. Mas quais são as implicações de fato nisso na nossa vida?
O que saber da onisciência de Deus interfere dentro da nossa vida prática, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa forma de culto e dentro daquilo que a gente conhece? Pode passar já de mim, Guilherme, por favor? O A.W. Pink vai dizer o seguinte: o conhecimento infinito de Deus deveria encher-nos de assombro. Nenhum de nós sabe o que o dia nos trará, mas todo o futuro está aberto ao seu olhar onisciente. O conhecimento infinito de Deus deveria encher-nos de santa reverência. Nada do que fazemos, dizemos ou mesmo pensamos escapa à percepção daquele a quem teremos que prestar contas. A capacidade de compreensão que o conhecimento infinito de Deus tem deveria encher o cristão de adoração. Minha vida inteira esteve exposta ante os seus olhos desde o princípio. Ele previu todas as minhas quedas, todos os meus pecados, todas as minhas reincidências. Todavia, fixou em mim o seu coração. O conhecimento, a onisciência de Deus, ela deveria nos aproximar de Deus e nos gerar intimidade com esse Deus. Gente, ninguém pode se esconder do Senhor. Deus sabe de todas as coisas e sabe dos nossos pensamentos, sabe das palavras da nossa boca, antes que essas palavras sejam ditas por ela. Não existe necessidade de nós que estamos aqui querermos nos esconder do Senhor em algum sentido. Falar, olha Deus, eu fiz a minha doação hoje porque eu sou uma pessoa boa. No fundo você sabe que não é. Muitas vezes no fundo nós sabemos que nós estamos fazendo alguma coisa, por exemplo, por uma própria glória. Querer esconder isso de Deus é muito inocência e tolice. Deus conhece o seu coração. Por conhecer o seu coração, por causa da sua onisciência, Ele nos dá a liberdade de poder falar, Deus, eu o fiz porque eu quero ser glorificado, mas tira de mim esse sentimento, tira de mim esse desejo. Nós não necessitamos nos esconder desse Deus, pois Ele já nos vê totalmente despidos. Não existe aquilo que nós possamos esconder dele. Não existe momento que nós podemos falar, olha, eu pequei e ele não viu. Ou eu pequei e eu fiz porque foram as circunstâncias. Gente, pecamos porque somos maus e ele sabe disso. Saber que ele sabe disso nos traz mais paz e segurança para poder chegar nele e falar, porque gente, Deus não vai se surpreender com o seu pecado. Ele não vai falar, meu Deus, Paulo, o que você fez, filho? Não, ele vai falar, Paulo, eu sei. E já sabia antes mesmo de você fazer. Porque ele, como nós vemos, decretou tal coisa. João, isso é muito difícil de entender, nós somos robôs de maneira nenhuma. João, me explica, eu não sei. Não vou mentir para vocês aqui tentando enrolar e dizer alguma coisa que eu sou capaz de fazer que eu não sou. Se vocês conhecem alguém que saiba, me manda o link do vídeo para eu poder saber também. Mas eu não acredito que alguém vai conseguir explicar tamanho mistério. Mas lá no início nós vimos o que o Tozer falou. Ele conhece todos os mistérios. Para ele, isso é conhecido. Para nós, não. Na nossa vida prática, nós podemos compreender que Deus conhece tudo. Um outro ponto é que nós não precisamos estar ansiosos pelo futuro. Nada daquilo que nós vamos fazer vai fugir do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus atua em cima da sua onipotência. Ele conhece porque Ele decreta. Se Ele decretou, meus amados, as nossas vidas já estão escritas pelas mãos do Senhor. Fato. Ansiedade é algo que nós temos, mas porém é algo que podemos descansar nelas a partir do momento que sabemos que Deus conhece todos os traços da nossa vida, porque como o autor de toda a história, Ele já escreveu. Não vai acontecer nada conosco ou com a história do mundo que não tenha sido escrito pelo próprio Deus. O momento que nós estamos vivendo é terrível, porém a onisciência de Deus não escapou disso. Deus não está surpreendido por causa do coronavírus. É algo terrível, trágico, que nos demanda a oração, mas Ele não está surpreendido por causa disso. Todas essas coisas já estão diante dos olhos do Senhor.
Lembra? O Senhor transcende, está fora da linha do tempo criado. Ele olha a linha do tempo como se olhasse de fora. Ele não está dentro dela. E por isso, ele sabe de todas as coisas, porque ele a escreveu. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mão. Não? Show de bola. Pensamos à noite. Eu queria ler, eu não botei ali para vocês, como a gente está falando da onisciência, a onipotência, a presença de Deus, e essa aula finaliza os unis, eu queria ler para vocês o Salmo 139, de 1 a 17, se vocês quiserem me acompanhar, porque eu acho que ele sintetiza muito bem todo o conhecimento que a gente explicou nessas 3 aulas. Salmo 139, do versículo 1 ao 17. Foi? Para mim é fácil para escrever. Vamos lá. Assim diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Gente, é lindo e para mim é o que mais sintetiza todas as nossas aulas que nós tivemos sobre onisciência, onipotência, onipresença e agora onisciência. Esse salmo, ele nos diz tudo aquilo que nós estudamos sobre o Senhor nesses últimos tempos. Que o conhecimento que Deus tem prévio antes de mim, tudo aquilo que Ele falou, que os nossos dias já foram escritos antes mesmo de nós nascermos. Só os nossos? Não. O da história. A história já tinha um final quando ela teve um início. Isso é magnífico. Quando tudo começou, tudo já tinha onde terminar. Porque assim Deus o fez. Volto a dizer, Ele o fez porque Ele previu o futuro? Não. Ele sabe porque Ele escreveu esse futuro. Como eu disse, como autor de um livro, Ele sabe porque assim Ele escreveu. Mateus, quer fazer uma pergunta? Calma aí. Quer que eu leve o microfone? Calma aí. Não estou conseguindo ouvir aqui direito. Mais uma oportunidade de explicar. Imagino que isso talvez já tenha passado pela mente de alguém, e principalmente da mente de céticos, né? Se Deus sabe de todas as coisas, qual é a necessidade da oração? Né? E eu aqui agradecendo a vocês. Gente, eu poderia fazer outra pergunta em cima disso.
Se Deus sabe todas as coisas, qual a necessidade de a gente evangelizar? Se Deus sabe todas as coisas, qual a necessidade da gente tentar evitar o pecado? Se Deus decretou tudo isso, por que a gente é culpabilizado pelos nossos pecados? Existe uma diferença entre aquilo que... Não uma diferença, mas é uma contestação daquilo que Deus deseja e do modo que Ele faz. Por exemplo, a gente pode falar isso sobre um outro assunto delicado, mas sobre a eleição. Deus elege os seus. Show? Porém, qual é a forma disso, que isso acontece? Através do ID. A gente vai e espalha a palavra dele para todas as criaturas. A eleição. Deus ter escolhido não nos faz, por exemplo, estar indispostos a evangelizar. Porque a evangelização é o meio que Deus escolheu para que isso fosse possível. Da mesma maneira de que se Deus sabe todas as coisas e entende todas as coisas, a oração é o meio que Deus escolhe para que nós nos comunicamos com Ele e assim possamos ter relacionamento com Ele. Por ser um Deus relacional, Ele deseja que nós nos relacionemos com Ele. Apesar de saber todas as coisas, lembra disso em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram. A primeira coisa que Ele pergunta é: onde vocês estão? Ele não sabia onde eles estavam? É óbvio que ele sabia. Lembra de um pai quando pergunta para um filho? Ele sabe que ele comeu e falou assim: não come leite em pó. Meu padrasto não come leite em pó. E a criança vai lá e come leite em pó. A mãe chega e pergunta: você comeu leite em pó? Ele fala não, com a boca toda branca. A mãe sabia ou não sabia que ele tinha comido leite em pó? Mas decidiu que por meio daquela pergunta ia gerar um relacionamento com ele para que ele pudesse desenvolver aquela verdade dentro de si. A oração, creio eu, está dentro desse contexto. Apesar de Deus saber todas as coisas, Ele escolhe o meio da oração para que nós possamos nos comunicar com Ele e desenvolver esse relacionamento. Não é algo que Deus necessita para que Ele possa saber aquilo que nós fizemos ou precisamos daquilo necessariamente. Deus precisa daquilo para que nós possamos ser perdoados, restaurados e santificados. Mas é a forma que Ele escolheu para que nós tenhamos contato e intimidade com Ele. Show? Alguém mais tem alguma pergunta? Tem? Bom dia, irmãos. Ainda complementando essa questão da oração, a gente poderia fazer outras perguntas no mesmo sentido, né? Faz não. E aí, Mentira, uma contribuição, na verdade. Excelente colocação, é uma dúvida comum que vem ao nosso coração ouvir essas coisas, né? E a pergunta seria até retórica, né? Se vocês creem na eleição, então para que orar? Se já está tudo determinado, né? Aí eu devolveria a mesma pergunta: se vocês creem na liberdade do homem, nesse possível arbítrio, para que você ora então? Para que Deus interfira no arbítrio dele? E faça com que Deus decida: Senhor, por favor, intervenha na vida do meu parente lá. Na hora, aí Deus te diria: mas deixa ele usar o arbítrio dele então. Né? Seria meio retórica a oração. Então, Deus mesmo decretou que a oração fosse o meio que a gente usasse. Sim. E quanto a uma frase acho que foi do Nicodemos, ele disse que se Deus já sabe a atitude livre que o homem irá tomar amanhã, segue-se que essa decisão não é mais livre, porque Deus já sabe. E o fato dele saber não significa que o próprio Deus está cometendo aquele acerto ou erro na decisão daquela pessoa, mas porque, por ser Deus, ele não tem como não saber. E por já saber, ele já pode deixar por escrito. E o fato de deixar por escrito não significa que ele está intervindo nem causando erro daquela pessoa, nem mesmo um acerto. Né? Ele já sabe, então ele já pode ou deixar por escrito aquilo vai acontecer. E se o homem pudesse mudar aquilo que Deus já sabe, a onisciência, a sabedoria de Deus seria indigna de confiança. Sim. Então, se ele já profetizou por meio de homens ao longo da história inteira que vai ser assim, 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 as profecias têm que acontecer daquele jeito, senão Deus seria frustrado. Então não tem como Deus escapar da sua própria característica e atributos. Né? Exatamente. E essa questão que você falou é fundamental também do vínculo da onipotência com a onisciência. Né? É muito
comum que a gente também gera uma dúvida. Será que, se a Bíblia diz que não há impossíveis para Deus, por que seria impossível ele andar de bicicleta, né? A mesma coisa seria se Deus poderia criar um outro ser maior do que ele mesmo, ou uma pedra que ele mesmo não pudesse remover. Se ele pudesse criar alguma coisa maior do que ele, essa coisa de uma forma impossível seria maior do que ele, já seria uma criatura, já estaria saindo dele. Então é uma possibilidade no próprio Deus, né? Então a onipotência de Deus seria ele poder fazer tudo o que ele deseja fazer, não que ele pode fazer tudo que seja até contrário à própria natureza divina dele. Sim. Uma contribuição. Não, sim, sobre isso eu lembro até de uma frase do próprio Nicodemos, que sobre esse fato da eleição e tudo mais, que ele diz o seguinte: de joelho, todo mundo é um calvinista. Deus, obrigado por o Senhor nos ter salvo, obrigado por o Senhor ter nos escolhido, obrigado por o Senhor ter nos livrado do pecado. Mas em pé, todo mundo é arminiano. Que a gente, quando vai evangelizar, fala o quê? Meu irmão, você tem que aceitar Deus. Você tem que aceitar ao Senhor. A gente mesmo tem essa concepção, mas isso demonstra como é o próprio agir de Deus. Enquanto nós agradecemos por ser escolhidos, nós falamos que as pessoas precisam aceitar a Deus. É uma contradição de maneira nenhuma, mas isso demonstra mesmo esse caráter do Senhor dentro das nossas vidas. De maneira, gente, pelo amor de Deus, não deixa de evangelizar não. Não deixa de orar porque Deus sabe de todas as coisas não. Saber de todas as coisas está incluso saber disso também, que você vai orar e que você vai evangelizar. Ele falou para fazer, esse é o modo que ele deseja agir. Então, eu acredito que, por mais confuso que isso pode ser para algumas pessoas, a gente tem sempre que lembrar que isso não é uma contradição, tá, gente? Isso é somente algo elevado demais. Você vê, por exemplo, que a gente falou aqui a todo momento, no próprio Salmo 139, ele fala: tal conhecimento é maravilhoso demais que está além do meu alcance. Ele não fala que tal conhecimento é diferente daquilo que eu entendo, ele só diz que está além do alcance dele. Isso é uma coisa que a gente tem que ter uma compreensão muito forte. Deus não é algo que é estritamente diferente daquilo que nós conhecemos. Ele é algo que vai infinitamente além, mas não estritamente diferente. Se ele fosse estritamente diferente, nós não conheceríamos esse Deus. Se ele fosse algo estritamente diferente, nós não teríamos por que falar que Deus é assim para um e Deus é assim para o outro, porque cada um vai conhecer da sua maneira, porque ele é estritamente diferente de tudo aquilo que a gente conhece. Nesse sentido, ele não é dessa forma. Ele possui elementos comunicáveis, óbvio, também possui incomunicáveis, como a gente falou aqui agora, mas mesmo os elementos incomunicáveis, a gente pode entender por causa da sua palavra. A sua palavra é a segurança da nossa fé. Única regra de fé e prática. A gente sempre diz isso. Então a gente pode crer que isso é verdade no que ela diz. A sua onisciência também está contida dentro disso. Alguém tem mais alguma pergunta ou quer fazer alguma pergunta? Tem. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, gostaria de parabenizar o professor. Agora eu vou fazer a pergunta. Nossos amigos estavam discutindo aqui. O que foi, pastor? Gênesis 22, versículo 13. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si. Não é esse, não. É o tá. Versículo 12, desculpa. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. A pergunta não é só nesse momento, né? Em vários momentos da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a gente escuta: não faz mais isso não, porque agora a gente sabe que esse povo é fiel. Não, agora a gente sabe que eles creem em Deus. Se Deus já sabe de todas as coisas, por que ele diz agora? Não, até determinado momento esse povo não crê em mim. Não, mas agora, olha, de forma como se fosse uma surpresa para ele, né? Não faça isso não, porque agora ele me conhece. Eu acredito que isso possa entrar dentro daquilo que a gente já tratou em aulas passadas sobre a acomodação da palavra de Deus. Deus se acomoda para que possa existir entendimento dentro da gente. Essa dúvida pode ser gerada da mesma forma como a questão do arrependimento. A gente vê de várias formas Deus falando que se arrependeu, e a gente sabe que não é de fato um arrependimento humano, mas que é uma mudança de direção dentro daquilo que estava sendo feito. Olha, eu acredito que isso cai dentro dessa mesma questão.
no sentido de que ele diz, agora eles estão crendo em mim, não é uma surpresa para Deus, mas pode ser simplesmente a constatação de um fato e uma mudança de direção. No mesmo sentido de que nós falamos que Deus se arrepende e não faz mais aquilo, deixa de fazer aquilo, agora ele fala, agora a gente diz crer, então mudamos a direção dessa coisa. Eu não acredito que é uma surpresa, Deus não se surpreende com isso, mas ele decreta que a partir daquele momento em diante houve uma mudança e que essa mudança, apesar de não surpreender ele, leva ele a ter uma mudança de direção, que ainda assim estava dentro dos seus planos, mas que é tratado dessa forma no sentido de que ela acomoda para se comunicar com a gente, para que a gente possa compreender e entender melhor o que está acontecendo com Deus dentro da nossa relação. Ele se relaciona de uma maneira que diz, olha, antes não era, agora é. Isso me surpreendeu? De maneira nenhuma, mas isso vai fazer uma mudança de direção. Beleza? Show? Mais alguém? Ainda nesse, mesmo que ele já soubesse, ele precisava falar isso para cumprir o roteiro da história, correto? Não sei. Não sei. Não sei. Eu sei que... Alguém já viu o filme O Alto da Compadecida? Não sei. Só sei que foi assim. Para mim, eu não sei se ele precisava fazer isso. Eu não acredito que, nesse sentido, Deus precise fazer alguma coisa. Eu sei que ele fez. Agora, o motivo, talvez alguém possa explicar. Se alguém aqui souber, gente, por favor, pode levantar a mão para tentar explicar. Não vejo mal nenhum nisso. Mas eu acredito que não sei, eu não saberia dizer se é necessário que seja feito dessa maneira. Eu sei que foi feito dessa maneira. O motivo, creio eu, seria muito pela causa da acomodação dentro do sentido de mudança de direção. Deus muda a direção de tudo aquilo que está acontecendo, mas Ele informa isso. Não necessariamente dizer que isso levou a Deus a mudar de direção, mas é apenas Ele está informando que isso fez as coisas mudar de direção. Eu acho que eu coloquei mal, exatamente isso, ele informa. Show, perfeito. Pode fazer. Já ouviu falar em teologia relacional? Teologia relacional? Eu acho que com esse nome não. Processo. Do processo já, Então, até onde que essa acomodação não cai dentro da teologia do processo? Cara, difícil, mano. Difícil. Eu não sei dizer até onde isso não vai cair dentro da teologia do processo, tá? O que eu sei sobre a teologia a fato da acomodação de Deus é que isso é única e exclusivamente por causa da nossa limitação. Eu sei que há distorções dentro disso, tá, gente? Eu sei que isso acontece distorções por causa dessa acomodação. A gente viu isso lá na nossa outra aula, que essas acomodações geram distorções, né? Uma delas, por exemplo, é achar que Deus também sofre interferência da própria natureza. Né, da própria fato criado. Por exemplo, no caso que o Ismael deu, ele falou que a partir de agora eles acreditam em mim, então houve uma mudança de direção. A acomodação pode levar a gente a acreditar que por ele, o fato de agora eles acreditarem influencia Deus a mudar de direção e crer que Deus pode ser influenciado pela natureza das coisas que acontecem na Terra, enquanto na verdade Deus não sofre essa influência. Ele, sempre soberano, decide tudo, mas Ele acomoda as coisas. Sendo bem honesto, não saberia dizer até onde isso implica dentro da teologia do processo, mas eu creio que é um risco, como a gente comentou. Mas sim, dizer para você honestamente, olha Guilherme, até aqui isso é um perigo. Eu, de fato, não saberia dizer, volto a dizer. Se alguém souber, gente, posso comunicar, não tem problema nenhum, tá bom? Mas eu particularmente não saberia dizer, tá? Mais alguém? Perfeito. Dá o microfone aí. É importante que a gente entenda o seguinte: toda vez que a gente olha para a soberania de Deus, a gente olha para a soberania decretiva. Mas nós não temos só a soberania decretiva, que é aquilo que Deus decretou, não vai haver mudança. Não vai. Deus decretou que eu vou morrer amanhã. É impossível eu dizer, Deus, tem misericórdia. Ele decretou. Não há mudança nesse aspecto. Mas Deus também é um Deus que ele age dentro da liberdade, da vontade que a gente chama de vontade
teologicamente vontade permissiva. Por exemplo, o rei que ora, que Deus fala que amanhã ia morrer, arrumar sua casa, né, ia morrer. Aí ele ora, o que acontece? 15 anos. Isso é liberdade. Não significa que Deus não está agindo soberanamente, está. Ele está guiando a história, mas ele permite mudanças. Permite mudanças, porque ele não decretou. O que ele decreta, acontece. Não há mudança, não há oração que a gente faça. Mas ele também faz uma coisa, ele molda o nosso coração para entendermos a sua vontade decretiva. Entende? Na vontade permissiva, ele dá esse espaço de liberdade. Não é liberdade que a gente chama, é uma liberdade guiada, orientada pelo Espírito, mas é um tipo de liberdade onde ele, por exemplo, ele diz que a igreja é firme, é dele, mas ele está dizendo o tempo todo para a igreja orar contra Satanás, para lutar contra ele. Ele dá um espaço de ação para a igreja onde não é decretiva. Por isso que a gente tem muito... Isso tem a ver com a responsabilidade humana, mas a gente tem muita dificuldade de entender isso. Então, por que você deve orar? Porque aí fizeram essa mesma pergunta para Lloyd George. Lloyd, por que vocês devem orar? Mas Deus não já decretou? Não. Lloyd George diz, não. Eu não sei. Eu vou orar. Porque ele pode mudar de ideia. Dentro da sua perspectiva divina que ele é. Porque nós não sabemos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sei que o que está soberanamente decretado para a minha vida não é o que eu faço. Ninguém faz. Mas Deus abre um espaço para que eu e você busque, para que eu e você... É óbvio que isso tudo é implícito pelo Espírito Santo. Como Agostinho dizia, Deus, tudo que queres de mim, por favor, faça que eu faça o que queres. É isso, mas essa é a parte complexa, por isso que a gente não cai na teologia do processo, nem disso, ou relacional, como a gente chama, né? É porque essa parte da liberdade é que confunde a gente. É porque a gente pega muita soberania de Deus na perspectiva decretiva. E isso não é bom, nós precisamos encontrar um equilíbrio disso, para que a gente possa entender que em tudo Deus está nos guiando, mas nem tudo Ele decretou. Ele não decretou que Ezequias morreria naquele outro dia, senão ele morreria. Mas Ele deu espaço para quê? Para a oração. E quando ele ora, aí diz o texto, então Deus se arrepende. Deus tinha errado lá na frente? Não. Ele estava agindo de forma livre naquele momento, dizendo assim, você pode orar, e Deus diz assim, que Deus se arrependeu. Não é que Deus assim, cara, fiz uma besteira e pronto. Não. Deus estava guiando aquilo, ele estava dentro daquele espaço, ouvindo a minha voz, ouvindo a sua voz. Isso que a gente precisa entender. E a gente se submete. Só que essa parte, como o João disse, é muito complexa. Como é que a gente vai sair daqui equilibrado nisso? É sempre um nó que a gente vive. Por quê? Porque a gente prefere falar que Deus decretou tudo, porque a gente vive mais tranquilamente, não é verdade? A gente vive, mas Deus não decretou tudo, gente. Ele decretou o que Ele decreta, está feito, fechado. Mas tem outras áreas, outros momentos da nossa vida que Ele abre Ele está aberto às os nossos questionamentos e as nossas orações. Por quê? Não sabemos, mas Ele faz aí como João disse, eu não sei. Então, é igual o domingo passado. Deus está presente em todos os lugares, a gente precisa saber
sobre a presença real e a presença que Ele está em todo o cosmos. Nós temos que saber a diferença de como Deus está presente. Então, Deus está presente no mundo inteiro agora? Tá, mas será que Ele está presente aqui de modo mais efetivo? A gente precisa saber a diferença entre a presença real e a presença comum de Deus em toda a terra. É diferente. Por isso a gente às vezes não entende o quanto Deus está presente no inferno. Ele está presente lá na manifestação da sua ira, mas nunca na sua bondade, benevolência, nada disso. Então a gente também tem que entender essas coisas. Perdão aí, eu falei demais. Não significa que vocês têm que me ouvir, não. É só um pensamento, tá bom? Eu amo um reverendo, né, gente? Coisa linda, né? Gente, mais alguém? Aproveita que a gente tem gente aqui para... Não? Ah, o tempo. Ih, meu Deus do céu. Gente, vamos finalizar aqui então, tudo bem? Acho que o Paulo quer orar. Tá, vamos orar então para finalizar pelo menos aqui. Você vai encerrar o culto agora? Não, só a aula. Só a aula. Só você vai encerrar? Então tá bom. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai, muito obrigado por essa aula, Senhor. Obrigado por esse momento, Pai, de aprendizado, Pai. Sabemos, Pai, que ninguém aqui, Pai, detém todo o conhecimento, Senhor, e estamos todos aprendendo uns com os outros, Deus, aqui sobre a Sua palavra, Pai. Deus, obrigado, Pai, pelo Senhor. Obrigado pela Sua onisciência, Pai. Obrigado, Pai, pelo Senhor, Pai, nos conceder alguma forma de nos comunicar contigo, Pai, de conhecer um pouco mais de Ti, Senhor. Pai, que nós possamos, Pai, sempre, Senhor, ter humildade, Pai, estamos aprendendo uns com os outros, Senhor. Pai, que não ponha em superioridade em nossos corações, Senhor, nem soberba, Pai, para que dizemos, Pai, que o nosso aprendizado, Pai, seja somente para nos engrandecer, Deus, mas que todo ele seja para a Tua glória, Pai. Obrigado por esse dia, Senhor, assim eu oro, em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, a hora já está para lá de Bagdá, né? Mas, graças a Deus por essas perguntas e as respostas elucidativas. Eu queria pedir mais 5 minutinhos, vocês me concedem, por favor? Só 5 minutinhos. Queria chamar aqui os professores presentes, se coloquem aqui à frente. Nós queremos orar por vocês. Luísa, Axel, quem mais está aqui? Luiz. Isso. Alguns professores não estão aqui. Irmã Rosana está com compromisso. Ana Estrela também com compromisso. A gente está encerrando esse ano o nosso CTN, tá? Domingo nós teremos culto normal, no mesmo horário. Venham, por favor. Então eu queria chamar aqui a Lu rapidinho. A Lu, como aluna da nossa escola, vai fazer uma oração pelos professores. Eu vou me colocar aqui também. Ela está representando a igreja, vai orar por nós. E em seguida eu queria chamar a Cláudio. Cláudio, você pode vir aqui à frente, por favor? Assim que a Lu orar, eu quero pedir ao Cláudio que encerre esse culto nessa manhã, orando pelos enfermos, clamando a Deus por esse momento, tá bom? Vou passar para a Lu e você passa para a Cláudia. Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade e o privilégio de estarmos aqui nesta manhã. Como igreja, representando a cada um dos irmãos, unindo a nossa voz em oração, queremos te agradecer pelos teus filhos que se disponibilizaram, Senhor, em compreender um pouquinho mais da tua palavra, dedicando o seu tempo, Pai, para compreender mais, para poder passar para nós, Senhor, e podermos pensar juntos a respeito da tua palavra, para aplicarmos no dia a dia, Senhor, e sermos canais do teu fluir. Pai, muito obrigado pela vida de cada um dos professores, dos superintendentes da escola bíblica, pelos nossos pastores que têm nos dado essa bênção de poder termos essa CTN, Senhor.
cada um em tuas mãos, os que estão presentes, os que não puderem estar por motivo de saúde ou algo mais, ó Deus, nós, como igreja, queremos abençoar a vida deles, Senhor. Pedir a tua proteção, o teu amparo, Senhor. E sabemos que o Senhor tem cuidado dos mínimos detalhes da vida de cada um dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Em nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos. Amém. Irmãos, eu queria que vocês orassem pela família do pastor Alessandro. O pastor Alessandro está com Covid-19. A Duda também está, o Alex Júnior está. A gente não sabe ainda quanto a Carla, mas a família do pastor Alessandro carece das nossas orações. Também o irmão Alex, que é esposo da Márcia, a Tita, que alguns conhecem. Também Márcia também está com Covid. O Gabriel Elias com Covid. Então nós temos muitos irmãos de nossa igreja com Covid, mas todos eles o Senhor tem dado graça e sustentado. O caso mais preocupante é do irmão Alex. Ele está internado, está com 50% do seu pulmão tomado, e nós precisamos das suas orações. O pastor Alessandro tem sentido alguns reversos, mas nada muito complexo. Até ontem que eu falei com ele, hoje eu não tive contato com ele, eu procuro todas as manhãs falar com ele. E o Alex é o que está passando por maior dificuldade. Então eu peço aos irmãos que orem, que intercedam pela vida dos nossos irmãos. E eu quero pedir a vocês também que se cuidem. Nós fazemos tudo aquilo possível para que você esteja sendo cuidado. E a minha oração ultimamente sobre a questão de Covid, eu sei que você vai ouvir muita gente dizendo que os cristãos não são poupados quando o mundo está passando por uma coisa. Eu tenho muita dificuldade de acreditar nessas coisas dessa forma. Por exemplo, porque quando eu vi no Gênesis as pragas, algumas pragas, o povo de Israel foi atacado, mas em outras não, Deus protegeu. Então eu peço que Deus nos proteja, sinceramente, meus irmãos, é a minha oração. Aí, se ele dizer assim, não, vocês vão passar junto, mas eu vou sustentar vocês, aí é com ele. Hoje mesmo eu acabei de perder 2 tias falecidas de Covid-19. Agora há pouco eu soube que elas faleceram, 2. Então, eu peço aos irmãos que orem, que intercedam uns pelos outros e se cuidem, por favor. A nossa cidade, parece que a nossa capacidade de entendimento do que é uma Covid está enlouquecida. As pessoas não usam máscara, não se preocupam com nada. Eu peço que Deus dê também a gente um pouco mais de racionalidade, né? Mais de compreensão do momento que nós estamos vivendo. Então eu queria orar com você, convidar para você vir hoje à noite, trazer seus amigos, lembrando, gente, que é muito importante que você faça a inscrição. Caso você não consiga, tudo bem, você venha, mas nós temos nossos lugares que são realmente limitados. Mas venha, nós vamos falar sobre Jesus, o nosso Rei, falar sobre como que nós vivemos no meio de tanto desastre, de tanta pandemia, como é que nós vivemos diante do reinado de Cristo, a partir do que o Evangelho nos ensina. Então é isso que eu vou falar hoje à noite. Eu queria orar, queria convidar você a se pôr de pé. Queria que você intercedesse hoje comigo, que você pedisse a Deus que nesse momento fosse um momento de intercessão. Você poderia junto comigo, às vezes nós presbiterianos, eu faço algumas coisas que as pessoas ficam meio ressabiadas, mas eu prefiro mais me aproximar das Escrituras do que a minha tradição, embora eu ame a minha tradição. Quero convidar você a levantar suas mãos no sentido de intercessão pelos nossos irmãos. Pai querido, eu peço pelos nossos irmãos que estão enfrentando Covid, a começar do pastor Alessandro, da sua família, que está
enfrentando esse vírus que nós não sabemos o porquê o Senhor tem permitido que ele haja no mundo inteiro. Eu peço que o Senhor os guarde, Senhor, que o Senhor os livre de todo o mal, Senhor, que o Senhor proteja as suas vidas. Peço assim especialmente também pelo irmão Alex, que está no seu estado mais grave, Senhor, que o Senhor possa tocar nele com mão curadora, Senhor, que o Senhor possa cercá-lo com seus anjos, que o Senhor possa, Senhor, dar uma saúde nova. Nós sabemos que ele tem debilidades por causa do seu nível avançado de diabetes. Então eu peço que o Senhor possa agir com mão forte sobre ele, cuidando dele, Senhor. Ao nosso irmão Gabriel Elias, agradecemos a Deus pela irmã Odete, que agora já está em casa. Nós te pedimos, estamos levantando as nossas mãos porque nós entendemos, Senhor, que nós podemos e queremos interceder pelos nossos irmãos. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Protege-nos como o Senhor protegeu o teu povo de algumas pragas do Egito. E que a gente nunca se sinta orgulhoso por isso, mas a gente se sinta, Senhor, amado, cuidado. Que a gente não se sinta especial nesse momento, mas que a gente entenda que nós temos um Deus que cuida do seu povo, Senhor. Por isso, Senhor, protege-nos, cuida-nos, guarda. Não só cuida do nosso povo, mas cuida dessa nação. Cuida do mundo inteiro. Cuida do Brasil, Senhor. Cuida do Rio de Janeiro. Cuida de São Gonçalo, que tem tão desleixadamente vivido essa Covid, Senhor. Muda o nosso pensar. Muda a nossa mente, Senhor. Nós te pedimos por isso. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, gente, e até a noite.